dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos entrar no capítulo sobre Roma e vai ser das origens até o período da República. Por que a gente estuda Roma até hoje, a sociedade romana? Porque foram eles justamente que aprimoraram as ideias do sistema político republicano. E por que é tão importante? Porque a maioria dos países hoje, eles têm esse sistema republicano, que é o que? De maior participação das pessoas. Então, Roma é importante estudar porque é uma das sociedades que deram essa contribuição para a gente até hoje de um sistema político que visa uma maior inserção da população, certo? Então, a gente vê essa parte das origens e depois a gente vê os eventos que levaram à consolidação da República. Então, a Península Itálica, que é onde se encontra a cidade de Roma, é uma longa faixa de terra que se projeta para dentro do mar Mediterrâneo. Ao norte, a gente vai ter a limitação com a cadeia das montanhas dos Alpes. A leste, ela vai ser banhada pelo mar Adriático e a oeste pelo mar Tirreno. Então, o território da Península Itálica ele foi ocupado por diversos povos, e isso ao longo de muito tempo, principalmente os de origem indo-europeia, que são conhecidos também como italiotas. Então, você já tem aquela ideia de que a Península Itálica hoje é a região da onde? Da Itália, né? Então, já naquele período, eles eram conhecidos como essa ideia de italiotas, que são vão ser os povos que vão dar origem aos italianos. Então, os principais entre eles foram os latinos, os sabinos e os sanitas, e também os úmbrios. Então, além desses povos que deram origem à formação de Roma, a gente vai ter outros grupos também, como os ligúrios, os gauleses, os etruscos, os cartagineses e também os gregos. Entre estes, provavelmente os etruscos tenham sido os mais importantes para a formação inicial do povo romano. Então, dessa mistura, da miscigenação entre esses diversos povos, vão se originar os romanos. Então, de acordo com uma lenda que conta a origem mítica de como Roma teria nascido ou surgido, ela remonta para a Guerra de Troia, que com a derrota dos gregos, Enéas, filho do rei, fugiu e desembarcou nas praias da região do Lácio, onde foi recebido pelo rei local, que ofereceu a sua filha, Lavínia, como esposa. Então, o filho dele, Ascânio, fundou a cidade de Alba Longa, a qual se tornou capital do reino do Lácio. E aí, Alba Longa foi governada por vários reis, até que um deles, chamado Númitor, foi destronado pelo seu irmão Amúlio, que, além de roubar o trono, enviou a filha de Númitor, Réa Sílvia, para um confinamento, que era um templo, onde ela deveria ficar presa e sem contato com nenhum homem, justamente para que ela não conseguisse produzir filhos que pudessem assumir o trono. Entretanto, o que acontece? Segundo a lenda, o deus Marte ele se apaixona por ela e eles vão ter 2 filhos gêmeos, que são Rômulo e Remo. Quando Amúlio soube do nascimento dos gêmeos, mandou que fossem jogados no rio Tíber, dentro de um cesto, para que eles morressem. Contudo, os meninos acabaram não morrendo, e as águas levaram o cesto até as margens do rio, próximo ao Monte Palatino, onde os gêmeos foram recolhidos e amamentados primeiramente por uma loba, sim, um animal, e depois criados por um casal de pastores. Já adultos, eles descobriram as suas origens nobres e retomaram a Alba Longa, derrotando Amúlio e vão devolver com isso o trono ao seu avô, o rei Númitor. Em agradecimento, Númitor vai permitir a Remo e Rômulo que fundem a primeira cidade conhecida como Roma. Isso teria acontecido em 753 a.C. Então os irmãos passaram, entretanto, a ser rivais, pois ambos gostariam e queriam ser, reis de Roma. Nesse conflito,
Rômulo acaba matando Remo e torna-se o primeiro rei romano. Outra hipótese é de que Roma foi fundada em um forte militar construído pelos povos latinos e sabinos às margens do rio Tibre, a fim de protegerem dos ataques e das invasões dos etruscos, até o século VII a.C. Roma, então, era um pequeno vilarejo e os seus habitantes viviam do pastoreio e da agricultura. A partir dessa época, ela foi tomada pelos etruscos, e aí vão ter um início, um longo processo de organização da sociedade romana. O vilarejo ele vai se tornar um grande centro urbano. Eles vão construir ruas e estradas, instalar uma rede de esgoto e um sistema de captação de água que vai chegar até a cidade por meio de aquedutos. Vão desenvolver ainda a metalurgia e a cerâmica. Em pouco tempo, Roma vai acabar se tornando uma grande cidade, e o enorme desenvolvimento pelo qual passava vai acabar atraindo inúmeras pessoas que buscavam terra e trabalho. E a história política de Roma a gente pode dividir em 3 grandes períodos, conforme cada acontecimento político de cada período. Primeiro, monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C. Depois, república, que vai de 509 a.C. até 27 a.C. E, por último, o império, que vai de 27 a.C. até 395 depois de Cristo. Então, a monarquia. Primeiro, no período da monarquia, a cidade de Roma ela foi governada por 7 reis, dos quais se alternaram entre latinos, sabinos e etruscos. O rei ele desempenhava o papel de sacerdote, chefe militar e juiz. Entretanto, o seu poder era retraído, era controlado pelo Senado, que era composto de patrícios idosos. E para aprovar as leis que seriam aplicadas, as decisões mais importantes eram levadas para a Assembleia dos Cúrias, que era um conjunto de grupos familiares compostos por guerreiros patrícios. Os ancestrais, eles tinham grande importância para os romanos, porque eles designavam o status de cada família dentro da sociedade, certo? Então, a população de Roma ela era dividida basicamente em 4 grupos sociais. Primeiro, patrícios, que eram nobres proprietários de terras e tinham muitos direitos políticos. Os plebeus, que eles eram homens livres que migraram para Roma e exerciam diversas atividades, tais como artesanato e comércio. Eles representavam a maioria da população e não tinham direito à participação política. Também tínhamos os clientes, que eles eram homens livres que pertenciam à plebe, mas tinham auxílio econômico e proteção dos patrícios em razão dos serviços que lhes prestavam. E as pessoas escravizadas, que eram prisioneiros de guerra ou mesmo pessoas que perderam a liberdade porque não conseguiam pagar suas dívidas. Os 3 últimos reis foram etruscos e procuraram garantir aos plebeus uma maior participação política. O objetivo de diminuir o poder dos patrícios que comandavam o Senado. Para isso, eles vão fundar a Assembleia do Povo. Os patrícios eles vão reagir vetando as novas leis. Após um grande período de agitação política, os patrícios eles vão promover uma revolta, vão tirar do poder o último rei etrusco conhecido como Tarquínio, o Soberbo, e vão fundar a República em 509 a.C. A palavra república ela vem do latim e significa res publica, ou seja, coisa pública.